Olá, pessoal, tudo bem? Sentiram minha falta? Sentiram, né? Olha aqui o que nós vamos produzir hoje. Vamos continuar, né, os exercícios da apostila sobre carta aberta, que está lá na unidade 3, que fomos até a página 64, mas não terminamos, né? Ficou faltando a parte explorando a linguagem, que termina aqui na 65. Então, a 64 a 65 ainda fala do texto que nós lemos sobre o desmatamento da floresta amazônica. E aí vamos fazer também outro texto que está na página 77, que vai até a 79. Então, nós vamos primeiramente relembrar o texto, né, do desmatamento, para poder continuar os exercícios, tá bom? Se por um acaso você que está aqui hoje não assistiu o vídeo anterior, o que você vai fazer? Vai pausar este aqui e vai pegar o anterior, tá bom? Não faz esse sem antes assistir o primeiro. Por quê? Porque lá no anterior eu expliquei o que é carta aberta, que é o gênero textual que nós estamos trabalhando nessa unidade 3. Então vamos aqui, ó. Carta aberta de artistas brasileiros sobre a devastação da Amazônia. Acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica dos últimos 3 anos. 17 mil quilômetros quadrados. É quase a metade da Holanda. Da área total já desmatamos 16%. O equivalente a 2 vezes a Alemanha e 3 estados de São Paulo. Não há motivo para comemorações. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Essa vastidão verde, que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, é um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios solares não atinjam o solo, propiciando a vida da mais exuberante floresta da Terra e auxiliando na regulação da temperatura do planeta. Depois de tombada na sua pujança, madeireiros sem escrúpulos ateiam fogo às suas vestes de esmeralda, abrindo passagem aos forasteiros, que a humilham ao semear capim e soja nas cinzas de castanheiras centenárias. Apesar do extraordinário esforço de implantarmos unidades de conservação como alternativa de desenvolvimento sustentável, a devastação continua, mesmo depois do sangue de Chico Mendes ter selado o pacto de harmonia homem-natureza entre seringueiros e indígenas, mesmo depois da aliança dos povos da floresta pelo direito de manter nossas florestas em pé, porque delas dependemos para viver. Mesmo depois de inúmeras sagas cheias de heroísmo, morte e paixão pela Amazônia, a devastação continua. Como no passado, enxergamos a floresta como um obstáculo ao progresso, como área a ser vencida e conquistada, um imenso estoque de terras a se tornarem pastos pouco produtivos, campos de soja e espécies vegetais para combustíveis alternativos, ou então uma fonte inesgotável de madeira, peixe, ouro, minerais e energia elétrica. Continuamos um povo irresponsável. O desmatamento e o incêndio são um símbolo da nossa incapacidade de compreender a delicadeza e a estabilidade do ecossistema amazônico e como tratá-lo. Um país que tem 165 mil quilômetros quadrados de área desflorestada, abandonada ou semi-abandonada, pode dobrar a sua produção de grãos sem a necessidade de derrubar uma única árvore. É urgente que nos tornemos responsáveis pelo gerenciamento do que resta dos nossos valiosos recursos naturais. Portanto, a nosso ver, como o único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase irreversíveis da devastação, segundo o que determina o 4º inciso do artigo 225 da Constituição Federal, onde se lê: a floresta amazônica é patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Assim,
deve-se implementar em níveis federal, estadual e municipal a interrupção imediata do desmatamento da floresta amazônica. Já. É hora de enxergarmos nossas árvores como monumentos de nossa cultura e história. Somos um povo da floresta. Isso nós sabemos, né? Pena que as pessoas não exerçam isso aí. Então, vamos lá, explorando a linguagem, no número 1. No trecho, ateiam fogo às suas vestes de esmeralda, abrindo passagem aos forasteiros. Há uma figura de linguagem denominada metáfora. Leia uma explicação sobre o que é metáfora. Nós falamos, né, sobre algumas figuras de linguagem nas nossas aulas anteriores e hoje vamos falar sobre a metáfora. O que é essa figura de linguagem chamada metáfora? Uma comparação de palavras ou expressões em que um termo substitui outro em uma relação de semelhança. Então, aqui na figura de linguagem chamada metáfora, nós temos o quê? Uma comparação entre, né, palavras, porém sem o termo comparativo. Então, essa semelhança que se tem entre um termo e outro, ela não fica explícita. Por quê? Porque ela não tem aquele elemento comparatório, igual é a nossa comparação, né? Que aparece lá o elemento comparatório. No caso da metáfora, ela não aparece, tá? Mas há essa ideia de comparação entre elementos, ok? Então, vamos lá. Identifique a metáfora que há nesse trecho e explique a relação de semelhança que ela estabelece. Ó, aqui ele diz assim, ó. Ateiam, é nesse trecho aqui, tá? Ateiam fogo às suas vestes de esmeralda, abrindo passagem aos forasteiros. Nesse trecho, qual é a metáfora, o que ela significa? E aí? Esse aqui, ó, essas vestes de esmeralda, né? Esse aqui é a nossa expressão de metáfora. E qual é a relação dela, né? É a semelhança dela com a vegetação, né? Com a esmeralda, ou seja, a vegetação é verde, da mesma cor, né? Que a pedra esmeralda, né? Que é verdinha também. Então, ambas, né? Tanto a floresta, que é verde, quanto a pedra esmeralda, que também é verde, né, ele vem fazendo essa comparação. Ateiam fogo às suas vestes de esmeralda. Então, ateiam fogo como? Né? Então, neste caso aí, as vestes de esmeralda é a Amazônia. Ok? Deu para entender? Essa vegetação verde, né? Que aí ele comparou a cor verde da esmeralda. Nosso gabarito, a expressão vestes de esmeralda, que estabelece uma relação de semelhança entre a vegetação verde e a cor da pedra esmeralda, que também é verde. Vamos para a próxima questão. 2. Releia este trecho e identifique a ideia expressa pela palavra em destaque. Portanto, a nosso ver, como o único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase irreversíveis da devastação, segundo o que determina o quarto inciso do artigo 225 da Constituição Federal, onde se lê. Então, né, o trecho em destaque, a palavra é portanto. E o que o portanto significa? Como é a ideia do portanto? Aprendemos na aula de português, né, onde aprendemos a parte das conjunções. Portanto, dá uma ideia de conclusão, né? Então, é uma conjunção conclusiva. Conclusão. Vou botar aqui para vocês poderem nunca mais esquecer. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Portanto, ele expressa uma ideia de conclusão. Número 3. No final da carta, há algumas orações grafadas com letras maiúsculas. Explique por que elas foram grafadas dessa forma. Aqui. Ó, aqui nós temos, ó, somos um povo da floresta, e aqui nós temos também a interrupção imediata do desmatamento da floresta amazônica já. Então, é onde está a nossa reivindicação, né? Então, a reivindicação está nesses dois tópicos. Então, a interrupção imediata do desmatamento da floresta amazônica já,
somos um povo da floresta. Tá? Então, aqui destaca as reivindicações feitas na carta. Nosso gabarito, a conjunção portanto, expressa uma ideia de conclusão. E o número 3, as palavras, né, as orações grafadas com letras maiúsculas, são as reivindicações feitas na carta. Agora, vamos fazer o comparando o texto. Olha, parece um pulmão mesmo, né? Devastado, óbvio, né? Aqui, ó. Ó, que coisa feia. Tá vendo? Feio, né? Vamos ao número 1. Este anúncio foi produzido com que objetivo? E aí? Esse anúncio aqui, ó, foi feito com que objetivo? Para denunciar já falo desmatamento, né? Denunciar o desmatamento florestal, né? Então, esse foi o objetivo, de fazer a denúncia do desmatamento. O anúncio foi publicado por uma organização não governamental. Identifique de qual organização se trata. Ó, se trata, ó, da ONG, vou botar aqui para vocês, WWF, que, para quem não sabe, né, é uma organização que tem desenvolvimento de várias campanhas para alertar sobre os problemas relacionados ao meio ambiente, né? Então, são campanhas, essa organização da WWF, são, né, organizações que faz o quê? Os alertas sobre os problemas causados pelo meio ambiente, tá? Então, a WWF é uma organização para isso, que fala mesmo, né, que denuncia sobre esses problemas ambientais, ok? É porque no texto, né, na imagem, ela não nos mostra isso, porque quando eu printei acabou não saindo do lado. Bem que eu acho aqui, ó, é aqui, tá vendo? É porque não dá para enxergar direito, por isso que eu não mostrei para vocês. Mas aqui na apostila de vocês vai dar para ver. Ele diz ali, WWF, aqui tanto que vê o F aqui, dá para ver o F aqui no final, né? Mas não dá para ver direito. Mas essa ONG é para isso, para fazer essas denúncias, tá, ambientais. E faltou 3. Compare esse anúncio com a carta aberta e identifique alguns aspectos que eles se assemelham, né? O mesmo assunto, denuncia o desmatamento, né? A reivindicação para isso, ok? E é nessa imagem que fica bem clara, né? Essa relação florestal com o pulmão, perfeito? Ele não é, mas se assemelha, perfeito? Então, vamos ao nosso gabarito, que diz assim: esse anúncio foi produzido com que objetivo? Denunciar o desmatamento florestal. E por quem? Pela ONG WWF, que eu falei para vocês, né, que é uma organização exatamente que trata dessas questões ambientais, né? Essas denúncias ambientais. E o 3, qual é? Identifica os aspectos que assemelham entre a carta que nós lemos e o anúncio, né? Ambos tratam da denúncia do desmatamento. Perfeito? Muito bem. Então, vamos agora ler mais um texto. Esse já se encontra na página 77. Tá? Então, vamos ler a carta para a gente poder fazer o exercício, né? Entendendo o gênero. Nesta unidade, você estudou as características de uma carta aberta. Agora chegou sua vez de escrever uma carta aberta com as características que esse gênero textual apresenta. Para isso, primeiro leia outro exemplo desse gênero textual e revise suas características. Carta aberta ao Congresso Nacional. Ainda depositamos no atendente da farmácia o poder de decifrar a letra do médico. Soube que todos os profissionais do Sistema Público de Saúde do Acre terão de escrever receitas, prontuários e outros documentos relativos a pacientes em letra de forma. Pouca gente, no entanto, deve ter sido informada dessa medida. Sua importância na vida do cidadão comum é inversamente proporcional ao espaço que ocupa na mídia. Apenas notinhas em jornais, sem nenhum destaque. O que está em jogo aqui é a quebra de mais um daqueles pequenos poderes, com os quais convivemos cotidianamente. A famosa expressão letra de médico traz embutida uma distinção que se faz ao doutor, dono do conhecimento,
do não ser obrigado a comunicar claramente aos comuns mortais aquilo que lhe é de direito. Quando se chega à farmácia com uma receita incompreensível, deposita-se nas mãos do atendente o poder de decifrar o código. Ora, se a padronização da língua é uma exigência para todos a fim de estabelecer a comunicação e a socialização a partir da linguagem, os códigos dessa língua, ou seja, as letras, devem ser claros e não inteligíveis, se é que são apenas entre determinados grupos. Parabéns ao Acre. A decisão é um exemplo de respeito ao cidadão. Tá vendo, pessoal, que tem aquela letrinha que nós, professores, não conseguimos ler, aquelas famosas letras inteligíveis, né? Vamos melhorar a escrita, né? Não é só médico, não. É claro que realmente, né? Quem nunca pegou uma receita que não conseguiu entender o que o médico disse? Eu uma vez fui comprar um remédio na farmácia, né? Chegou lá, cadê? Ninguém conseguia entender. Eu tive que ligar lá para o médico para poder procurar saber o nome do remédio. Olha que coisa. Mas, enfim, olha as letrinhas, né? Muito bom o que o Acre está fazendo aí com as letras de formas para o médico. Vamos ao assunto. Qual é o assunto principal dessa carta aberta? A obrigatoriedade, o quê? Dos profissionais, né, do Sistema Público de Saúde do Acre terem de escrever em letra de forma. Todos os profissionais do Sistema Público de Saúde do Acre terão de escrever receitas e prontuários e outros documentos em letra de forma. Né? Então, este é o assunto do texto. O que motivou a implicação dessa obrigatoriedade a esses profissionais? Né? Aqui ele também fala, mas a gente precisa voltar, é a letra, né? Aqui, ó, que elas não são legíveis, né? São inteligíveis. Então, o que acontece? A população fica em risco. O que pode acontecer? De chegar lá para comprar um remédio e comprar errado, né? Então, ser feito errado. Então, isso aí, né, compromete a saúde da população, coloca a população em risco. Perfeito? Aqui o assunto principal da carta, a obrigatoriedade para os profissionais do Sistema Público de Saúde do Acre terem de escrever em letra de forma, receita, prontuários e outros documentos relativos a pacientes. E o que motivou a implicação dessa obrigatoriedade? O fato de eles empregarem letras inteligíveis, colocando a saúde da população em risco. Número 3. Qual é a sua opinião em relação a essa obrigatoriedade? Você considera importante haver essa lei? Por quê? Bem, né? Ó, sua opinião, resposta pessoal. Mas assim, né? Que não, se não for essa, que seja outra semelhante, porque realmente isso acontece. Alguns profissionais da saúde, alguns médicos, né, realmente escrevem lá na receita coisas que a gente não consegue entender. Agora, em alguns locais, né, acho que na grande maioria até, é impresso, né? Tem um computador, o médico digita e imprime. Então, ali fica totalmente legível. Mas ainda tem médicos que fazem tudo manuscrito, ou já aconteceu até há pouco tempo, né? Eu fui com meu filho na emergência, chegou lá, o sistema estava ruim. Então, o médico fez tudo manuscrito. Então, isso também acontece, né? O sistema está ruim, o computador falho, algum problema na impressão, e tem que fazer à mão. Mas, né, aqui, pelo menos, em alguns lugares, você encontra o impresso, mas ainda tem muito manuscrito por aí. Então, fica aí resposta pessoal, você diz que sim e justifica, você diz que não e justifica também, tá bom? E número 4. Nessa carta aberta, além do título, há um subtítulo. Que informações são apresentadas no subtítulo? E aí? Vamos lá? Vamos voltar aqui, achar o título e o subtítulo. Aqui, ó. Carta aberta ao Congresso Nacional. Né? Então, aqui nós temos o título. Foi informado o destinatário, né? Para quem é? Ao Congresso Nacional. E no subtítulo, ainda depositamos no atendente da farmácia o poder de decifrar a letra do médico. Aqui é o assunto. Né? Então, aqui é para quem é? O destinatário. E no subtítulo ficou o assunto da carta.
3, resposta pessoal. E 4, está lá o título, foi informado o destinatário, o subtítulo, o assunto da carta. Próxima questão, questão 5. Em que parte da carta aparece identificado quem a escreveu? Está logo aqui no iniciozinho também, aqui, ó. Aqui quem escreveu, ó. Tatiana Gomes, mestrando em Linguística de São Paulo. Então, está informado logo abaixo do subtítulo, né? Então, título, subtítulo e aqui quem escreveu a carta. Então, está logo abaixo o subtítulo. A quem essa carta aberta é dirigida? Ao governador do Acre, né? Que ele fala que que é para o Acre, né? Cadê? Aqui. Ao Congresso Nacional, mais o estado do Acre. Então, é o governo do Acre. 5. É quem escreveu, está logo abaixo do subtítulo, e a quem a carta é aberta é dirigida ao governo do Acre. Questão 7. Além de argumentos para persuadir o leitor, a carta aberta pode apresentar críticas, solicitações e alertas. Qual é a crítica apresentada nessa carta? E aí? Aqui, ó. Ora-se padronizar a língua mais eficiente para todos os fins de estabelecer a comunicação, socialização a partir da linguagem. Não, aqui. Letra de médico. Ó, o que está em jogo aqui é a quebra de mais daqueles pequenos poderes com os quais convivemos cotidianamente. A famosa expressão letra de médico traz embutida uma distinção que traz ao doutor, dono do conhecimento, né? Então, aqui, do conhecimento de não ser obrigado a comunicar claramente aos comuns mortais aquilo que lhe é de direito. Quando se chega à farmácia com uma receita incompreensível, deposita nas mãos do atendente o poder de decifrar o código. Ora, se a padronização da língua é uma exigência para todos a fim de estabelecer a comunicação e a socialização a partir da linguagem, os códigos dessa língua, ou seja, as letras, devem ser claros e não inteligíveis, se é que são apenas entre determinados grupos. Então, aqui na questão, né, qual é a crítica? A crítica é o quê? São os profissionais de saúde, né, que escrevem com letras ilegíveis, seja receita, seja prontuário, né, algum documento que é escrito de obrigação, né, da área da saúde, escrever de forma legível. E eles escrevem ilegíveis. Perfeito? Então, a crítica é exatamente essa escrita ilegível, né, dos profissionais da saúde. B. No decorrer da carta, a autora emprega alguns argumentos para mostrar que a sua opinião sobre o assunto está adequada. Sublinhe na carta o argumento usado para convencer o leitor de que essa obrigatoriedade é importante e necessária. Então, vamos ver aonde, né, a gente vai sublinhar. Começou aqui, né? Tá aqui, ó. Ora, se a padronização da língua é uma exigência para todos a fim de estabelecer a comunicação e a socialização a partir da linguagem, os códigos dessa língua, ou seja, as letras, devem ser claras e não inteligíveis, se é que são apenas entre determinados grupos. Parabéns ao Acre, a decisão é um exemplo de respeito ao cidadão, né? Então, é exatamente esse pedaço que vocês vão sublinhar aí na apostila de vocês. Aqui está o nosso gabarito, lá. A crítica consiste no fato dos profissionais da área de saúde escreverem de forma ilegíveis. E exatamente o pedacinho que eu mandei para vocês destacarem. Vamos para a próxima questão. 8. De que forma essa carta é concluída? Então, vamos lá. Aqui, ó. Ele faz assim, ó. Parabéns ao Acre, a decisão é um exemplo de respeito ao cidadão. Então, ela é concluída dando os parabéns, né,
ao governo do Acre, né? Reconhece aí que o governo do Acre, tá? Implantou exatamente uma coisa boa, né? Para a população. 9. Em relação à estrutura da carta lida, explique como ela está organizada. Então, aqui no início, vamos lá, nós temos como feita a organização, né? Temos aqui o título. Logo em seguida, né, nós temos aqui um subtítulo. Logo, né, nós temos aqui, ó, a pessoa, quem escreveu a carta, né, a formação dela, também, ó, a formação do remetente, que ela é mestrada, né? E começamos com uma introdução, né, que é a apresentação do assunto, o desenvolvimento do texto, e no final, né, nós temos a conclusão. Então, ela tem título, subtítulo, temos o remetente e a formação, né, do remetente, a introdução, o desenvolvimento e também a conclusão. 10. O registro empregado nessa carta é o mesmo das cartas lidas nas páginas anteriores da unidade? Bem, nós lemos a anterior, né, vimos hoje também, novamente, que é o desmatamento da Amazônica, e a linguagem é a mesma sim, né? Então, sim, a resposta aí, sim, foi empregado qual registro? O registro formal, né? E não informal, formal. Gabarito da 8, a carta é concluída com a parabenização ao governo do Acre. 9, a estrutura da carta, ó, título, subtítulo, remetente, introdução, desenvolvimento e conclusão. E o registro empregado em ambas as cartas são os mesmos? Sim, que é a linguagem formal. Muito bem. Então, finalizamos, pessoal, a aulinha de hoje, tá bom? Espero que vocês estejam gostado da aula, preenchido toda a apostila, né? Se acertou, se errou, se conseguiu aí resolver todas as questões e não ficou com nenhuma dúvida, né? Então, ó, aguardo vocês na próxima aula com novo gênero textual, tá bom? Estamos chegando ao fim da nossa apostila. Combinado? Ó, um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal!